Mas tem evidência de que os judeus eram escravos? Os judeus não, os hebreus, né? Os hebreus eram escravos no Egito? Não, isso a gente realmente não tem. Não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. Até, como o Pirula mesmo disse, existe até evidência negativa. Por exemplo, a ideia de ter lá 2 milhões de pessoas circulando na Península do Sinai. Não existe nenhum registro arqueológico disso, e teria que ter. Porque essa quantidade de população equivaleria a 1/3 de todo o Império Egípcio. Era muita gente para aquela época. Mais até, eu acho que são uns 2/3. Assim, por aí. Não, e 40 anos. 40 a gente não tá falando de 40 dias, a gente não tá falando de 40 meses. Muita gente, né? Sim. A gente tá falando de 40... Vai aparecer aqui no comentário, tenha certeza. Antes de eu falar isso, vai aparecer um Zé Mané que vai colocar aqui no comentário. Nós encontramos os carros, as rodas dos carros de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Vai ter um Zé Mané que vai escrever isso aqui, do qual já foi desmentido. Não é do período do Êxodo. O cara lá, o Ron Wright, botou muito dinheiro no bolso enganando trouxa. E detalhe, quer saber de uma coisa? Errado não tá ele, não. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia hebraica não fala Mar Vermelho, fala Mar de Junco. E ninguém sabe onde é esse bendito Mar de Junco. Mar Vermelho, que vai parar na sua Bíblia em português, é uma tradição posterior, oriunda da Septuaginta. Ou Septuaginta, né? Como o pessoal fala, Septuaginta, que não tem. É Mar de Junco, que está na Bíblia hebraica. Mar de Junco. Não está Mar Vermelho. Então, meu amigo, é lenda, é folclore, não tem pra onde correr. Aí não, porque pode ter havido uma tradição oral, igual eles colocaram aqui, respeito a opinião deles, mas eu discordo de que. E a evidência? Nenhuma. 2 milhões? Nenhuma. Então, não tem o que falar. Não teve, pô. Não teve. São vários relatos picados, todo mundo sabe disso. Até o Moré, Jartov Ben Yehudá, ele falou isso aqui na aula que ele deu pra gente. Ele deu uma aula de hebraico, de exegese e de história de Israel. Foi uma aula. Essa live está aqui. Foi uma aula, foi fenomenal. E Moré fala, não, são várias tradições separadas de vários outros povos que os escribas pegaram ali e montaram a história do povo hebreu. Simples assim. E outra, a Península do Sinai não tem nada. Não? Não tem nada, é Hoje, deserto. na época também. É um deserto provavelmente com pedras, deserto. né? Então, porque essa é uma grande questão. Porque, por exemplo, o pessoal situa com Moisés, né? Com Moisés, não. O pessoal situa Moisés com Ramsés, mas também não tem nada que consiga colocar Ramsés como qualquer... Que alguns tentam relacionar com Ramsés... Tribulações na época de Ramsés, né? Não tem. Que alguns tentam relacionar com o faraó Ramsés, porque no livro de Êxodo a gente tem uma cidade chamada Pi-Ramsés, onde os israelitas estariam trabalhando. Então, para Pi-Ramsés existir, teria que ser depois de Ramsés, que desenvolveu essa cidade. Mas tem alguns, até o Henrique fez um vídeo mais recente no canal que eu achei legal sobre o papiro de Púver, né? O Ipúver, que é alguns que o pessoal tenta, assim, geralmente aqueles que são os cristãos mais fundamentalistas. Que é uma vergonha. Pegar o papiro Ipúver para dizer de comprovação do Êxodo é a coisa, com todo respeito a quem já pegou, mas eu vou falar aqui olhando direto, é a coisa mais ridícula e vergonhosa. A mesma coisa de pegar a Estela da Tempestade, que é a erupção do vulcão Tera, né? Ou Santorini. Deixa eu falar aqui uma coisa, é uma vergonha. Você que pega esse papiro para dizer que tem paralelos com o Êxodo, um adolescente, se pegar e ler direto o papiro e não ir na sua opinião, vai ver que o que você está fazendo será o maior cunho de desonestidade intelectual. É uma vergonha. Me dá vontade de vomitar quando eu vejo pessoas pegando a Estela da Tempestade, que relata os eventos climáticos decorrentes de uma erupção vulcânica, comprovado isso em artigo científico, e pegando o papiro Ipúver. Me dá vontade de vomitar. Estou sendo bem sincero aqui, porque é o cúmulo da desonestidade intelectual, na minha opinião. Eles tentam relacionar esse papiro de Púver com as pragas do Egito, mas que na verdade ele não tem relação direta com isso.
que é um manuscrito que ele é do século XIII, mas ele remonta ainda a um acontecimento lá do século XVIII, antes da Era Comum. Então não tem nenhuma relação nem com o período histórico de Moisés. Exato. Então é por aí assim. Isso é, então em resumo, o Moisés que nós temos na Bíblia, libertando 2 milhões de pessoas, ficando vagando 40 anos, não existiu. Não. Mas talvez um líder que libertou, talvez um grupo de pessoas, quem sabe 100 pessoas, ou talvez menos, não sei, por aí, que deu origem, depois de muitos séculos, a essa história, como uma história de fundação de todo Israel, esse líder talvez pode ter existido. Entendi. Pode. E detalhe, já que é pra chutar o pau da barraca, vamos chutar logo. Tem uma tradição que é muito parecida com a tradição do Êxodo, sim. Tem. O esvaziamento de uma cidade, onde os sacerdotes até deste culto de um certo Deus, eles são exilados pelo próximo faraó em Canaã. Tem essa história. É o êxodo de Amarna, de Akhet Aten, da cidade de Amarna. Exatamente isso. O êxodo, o esvaziamento de Amarna, em que os sacerdotes de Aton são botados para fora, o povo da cidade é botado para fora. Esse episódio e os episódios correlatos, muitas tradições aí vão parar no Êxodo. Secrets of Exodus, exatamente. E detalhe, quando você lê aquele livro lá, cuidado para não cair para trás, que tu vai ver a Arca da Aliança, a foto, que você não tem como negar, que veio do Egito. Você vai ver o tabernáculo, Você vai ver o Shaile com as franjas, o talit com as franjas, os tzitzit. Você vai ver, só que sobre Anubis. Você vai ver o talit sobre Anubis. Você vai ver a Arca da Aliança, mas de Tutankhamon. Você vai ver os querubins com as asas voltadas para dentro, igualzinho na tampa do propiciatório. Você vai ver com seus olhos, está no livro, a foto do achado arqueológico, a catalogação dele. Você vai ver lá, a catalogação dele lá, ó, o número, em que museu ele está. Os querubins, assim, numa plaquinha de ouro, assim, ó, com as asas voltadas para dentro. Você vai ver com seus olhos. Só que essa iconografia é de Tutankhamon, não é de Moisés. E detalhe, muito antes de Howard Carter achar a tumba de Tutankhamon, sabe quem falava isso? Champollion. Isso, o cara da Pedra de Roseta, exatamente isso. Ele já avisou. E as tradições do êxodo bíblico estão no Egito, de fato. Ele avisa. Só que, volto a dizer, na sua igreja aí, ó, nunca vão te falar, nem vão te dar os livros que eu estou mostrando aqui. Nem vão te mostrar nada. Nada. Cala tua boca aí, acredita no Javezão e Moisés, fica quieto, e aí tu fica afastado até da verdadeira espiritualidade, que vive numa mentira, vive no engano, não sabe como de fato a dinâmica funciona, então você constrói toda a sua mentalidade em cima de meros símbolos que ainda são ensinados de maneira errada. Não teve êxodo, vou fazer live aqui. Não adianta chorar com um caminhão de coisas que eu vou mostrar aqui. Rapaz, vai ser uma live longa. Eita, rapaz, mas é necessário. Não houve êxodo. É um relato construído, lendário, folclórico, mitológico.